Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o pregador Lucas Moraes e nesse vídeo eu quero tratar aqui uma dúvida que muitas pessoas têm, muitos cristãos, ao receberem uma profecia, não sabem como discernir essa profecia. Eles não sabem como saber se essa profecia provém de Deus, provém do ser humano, do coração do ser humano, ou se provém até mesmo do diabo. Mas, se nós se atentarmos para as Sagradas Escrituras, se nós se atentarmos para a Bíblia Sagrada, que é a regra de fé e prática do cristão, nós encontraremos a resposta para sabermos discernir uma profecia. Quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm tido maus resultados na sua vida espiritual e até mesmo em outras áreas da vida por conta de falsas profecias? Quantos falsos profetas nós temos tido nesses últimos dias que nós temos vivido? Por isso que é muito importante nós sabermos discernir uma profecia. E discernir uma profecia não é tão difícil assim. Um dos primeiros princípios que nós devemos saber é que quando Deus fala, geralmente Ele confirma. Se Deus usar alguém para falar com você, se Deus usar algum profeta, uma pessoa para trazer uma mensagem da parte dele para você, com certeza depois ele vai confirmar essa mensagem. Ele vai usar uma outra pessoa que não conhece, não sabe dessa primeira profecia que foi trazida até você, porque se souber não vale, e Deus vai usar essa pessoa e vai confirmar o que foi falado pelo primeiro profeta, pela primeira pessoa. Deus confirma aquilo que ele fala. Se você for observar Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus chama Abraão, faz uma promessa na vida de Abraão, e depois Deus vai confirmar aquela promessa, aquele chamado, aquilo que Deus havia falado para a vida de Abraão. Certa vez Deus vai chamar Abraão e vai dizer: olha, Abraão, sai para fora, olha para as estrelas dos céus, e assim será a tua descendência, Abraão. Assim como são numerosas as estrelas do céu, assim será a tua descendência, Abraão. E Abraão, naquilo, ele pôde ter certeza que realmente Deus tinha aquilo para a vida dele, para o ministério dele, para a família dele, porque Deus confirmou o que havia falado antes. E nisso ele pôde perceber que era realmente uma mensagem de Deus. Da mesma forma é você. Se Deus já usou um profeta e começou a usar outros profetas, é sinal que essa mensagem, ela provém de Deus, ela vem da parte de Deus. O segundo princípio é que Deus jamais ele vai contrariar aquilo que está na palavra dele. A regra de fé e prática do cristão é a Bíblia Sagrada, a nossa regra máxima. E 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz que Deus não é Deus de confusão. O que quer dizer isso? Deus não fala uma coisa e depois já fala outra. Se Deus deixou para nós, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática máxima e não a profecia, todas as profecias elas estão abaixo da Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que você ouve da boca de um profeta, ou de um pastor, de um pregador, você deve conferir e avaliar aquilo pela Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Se alguém te deu uma profecia, por exemplo, para você abandonar seu esposo ou a sua esposa, você vai saber que essa profecia não provém de Deus, ou provém do ser humano, ou provém até mesmo do diabo. Por quê? Porque nós sabemos que o adultério não é algo que agrada a Deus. E também nem você separar do seu esposo, da sua esposa, por qualquer motivo. Se muitos falsos profetas chegam em algumas irmãs e falam: olha, larga aí o seu marido e vem para mim, porque Deus está mandando você vir para mim, que eu que sou aquele que sou realmente a pessoa certa para você. Isso não é da vontade de Deus. Deus não jamais vai destruir uma família, porque isso vai contrariar o que está escrito na palavra dele, que é a preservação da família, juntamente com a igreja, as únicas instituições criadas por Deus. Então você sabe que essa profecia é fajuta, não tem como Deus contrariar a palavra dele. Da mesma forma, tem alguns profetas que chegam e dizem: olha, Deus está me dizendo para você me dar uma oferta de não sei quantos reais. Isso é falso profeta, picareta do mais baixo nível. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a oferta é um ato voluntário. Então a oferta parte da pessoa e não da outra pessoa que vai receber a oferta. Nisso você vai conseguir discernir e saber o que está sendo falado para você, se provém de Deus
ou não. Dentro desse princípio, nós podemos observar outra coisa. Às vezes Deus está te fazendo uma promessa há anos e vem usando já vários profetas, dizendo para você que vai fazer algo na sua vida, algo na sua família, no seu ministério, está te dando uma direção, e você, de repente, aparece um outro profeta e diz totalmente o contrário para você. Diz, olha, não, isso aí que você está pensando não é o certo, eu vou fazer outra coisa. Isso aconteceu certa vez com Neemias. Neemias, Deus tinha um propósito na vida dele, tinha algo na vida dele, e chegou um profeta e começou a dizer o contrário, mandou ele se esconder lá dentro do templo, que era um local onde só ficava reservado para os sacerdotes. Neemias falou, não, isso aí é uma falsa profetisa. Da mesma forma é com você. Se Deus já tem usado profetas, tem falado no seu coração que tem um certo projeto, se chega agora um outro profeta e começa a contradizer o que Deus já vem há um bom tempo falando com você, certamente aquele último profeta não está falando algo que provém da parte de Deus, não está falando algo que provém da parte do Senhor. Isso aqui são alguns princípios que vão te ajudar a você discernir, a você saber, existem outros, mas isso aqui já te dá uma certa base para você saber se uma profecia provém da parte de Deus ou não. Não está contrariando o que Deus está falando com você? Não está contrariando a Bíblia Sagrada? Não está contrariando os mandamentos de Deus? Está sendo confirmada por outros profetas? Nisso você já pode ter uma base que realmente aquela profecia vem da parte de Deus. Agora, o que nós temos que saber é o seguinte: toda profecia que nós recebemos, nós devemos presumir que ela é de Deus. Se ela não contrariou esses princípios que eu te ensinei, presuma que ela é de Deus, acredite, creia no seu coração, realmente de coração, acredite, guarde aqui na sua mente, seu coração, e espere que no tempo certo a profecia vai se cumprir. A profecia tem que ser presumida que ela provém da parte de Deus. Se ela não contraria essa base de princípios, ela é de Deus. Se não for, com o tempo não vai se cumprir. E a Bíblia diz que aquilo que ele falou, que disseram que ele falou e não se cumpriu, não provém da parte de Deus. Se não se cumpriu, é porque realmente não era da vontade de Deus. A não ser que era uma profecia condicional. Por exemplo, às vezes Deus diz para uma pessoa que vai usar ela como pregador, mas manda antes ela primeiro estudar a Bíblia Sagrada. E ela não estuda. E depois não consegue ser usada por Deus. Foi porque Deus não falou? Não. Foi porque a pessoa também não se colocou na posição que Deus quer. Ou às vezes Deus prometeu algo, mas a pessoa saiu da igreja, abandonou a fé cristã e também a profecia não se cumpriu. Foi a profecia que veio da carne? Não, porque a pessoa saiu da presença de Deus e por isso não recebeu. Isso também tem que ser analisado. Mas em suma, acredite. Se não está contrariando a Bíblia, não está contrariando o que Deus já vem falando no seu coração, acredite e espere, com o tempo você vai poder ter a certeza absoluta. Esse é o meu recado, espero que tenha te ajudado, que você tenha aprendido bastante. E tome cuidado com as profecias, fique de olho, analise, e se você vê que realmente tem alguma base, acredite, porque Deus gosta de pessoas que têm fé e que acreditam nas promessas dele. Um abraço para você, até mais.